Começar a falar do Cruzeiro aqui em O Tempo Esportes. Rafa Nobre trazendo esse destaque inicial falando do Pepa e a notícia que às vezes nem pegou tanto assim o torcedor de surpresa, tendo em vista o desempenho do time no domingo passado, né, Xará? No domingo passado e nos últimos 7 jogos também, né? Boa tarde mais uma vez pra você, Xará, pra Di, pro Lelhão, Daniel e também o Samuca. Daniel, né? Vamos ser mais formal hoje, né? Hoje o dia tá. Que coisa, hein? Tá de formalidade, não tá legal, né? Nome formal. O cara tem nome formal. 15 anos, o cara nunca me chamou de Daniel na vida. Entendi nada. Tem alguma coisa, né? Minha mãe também quando gritava Rafael. Vai comandar o Cruzeiro. Boa, pode ser. Boa, tem nada a ver comigo. É isso. Legal, boa tarde, pessoal. Enfim, mas é um retrospecto muito ruim do técnico Pepa, né? 38% só nessas 25 partidas que teve à frente do Cruzeiro. Você falou de pouco tempo, né, Xará? São 162 dias só no comando técnico do Cruzeiro, 5 meses, ele que foi anunciado no finalzinho ali de março, agora demitido no finalzinho de agosto. Também, assim como o Lélio, fui pego de surpresa, né? Quando ouvi, até imaginava que isso poderia acontecer de fato, sobretudo por aquela partida desastrosa que a gente viu contra o Grêmio, né? Aquele 3-0 que o Cruzeiro não mostrou absolutamente nada e a gente sentia que tinha alguma coisa diferente no elenco do Cruzeiro e dentro de campo a gente viu isso também, o que a gente não tinha visto até então, né? A gente via erros específicos, alguns jogadores, erros pontuais, mas esse trabalho coletivo, nada visto. O Cruzeiro não tinha apresentado até então. Aquele 3-0 contra o Grêmio resultou na demissão, claro, foi um trabalho também apresentado pelo técnico português que resultou nessa demissão. O auxiliar permanente, o Vinícius Rovariz, ele comanda a equipe que treinou hoje pela manhã na Toca da Raposa 2 e o técnico do Sub-20, o Fernando Seabra, também nesse comando técnico do Cruzeiro, que já começa a busca por um novo treinador. O técnico Pepa, que ontem mesmo falei, não mudo minha opinião, acho que ontem, desculpa, o treino é à tarde, o Samuca até me corrigiu aqui, valeu, Samuca. Acho que a semana toda, né, à tarde, né? Não, o treino é pela manhã, hoje à tarde, então daqui a pouco o Cruzeiro treina, na representação, né? É isso, Samuca, obrigado. Enfim, mas o Cruzeiro nesse trabalho, já na busca por um novo treinador, e mantenho a opinião que eu disse ontem, acho que não era, esse pra mim não era o momento, apesar do Cruzeiro apresentar um futebol de péssima qualidade, sobretudo nesses últimos jogos, mas acho que valeria um pouco mais de tempo, enfim, mas não dá para defender muito também o Pepa, até por conta de tudo que apresentou, os problemas de vestiário, né? E aí a gente traz até uma informação que o Sub-20 do Cruzeiro, a turma lá de baixo, até comemorou a saída do Pepa. Então isso é uma informação. Então a gente não sabe até que ponto que essa relação com os jogadores ela já estava desgastada. Então, enfim, o Cruzeiro em busca de um novo treinador, Xará. É isso, aproveitando que você falou do Samuca, Samuel Venâncio já está conectado conosco, participou hoje cedo do Barba para falar sobre a queda do Pepa. E também perguntar para você, né, Samuca? Foi um tema que abordamos ontem no programa, rapidamente o Cruzeiro deu uma resposta, Pepa demitido. Acho que o fato de ter perdido o vestiário foi o principal motivador para a queda dele agora neste momento, né, Samuca? Boa tarde. Boa tarde, Rafa. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando aqui o Tempo Esportes. A gente até falou mais cedo e para mim não surpreende, porque desde ontem a gente vinha falando sobre esta avaliação interna e que pela primeira vez o trabalho dele estava sendo avaliado de uma outra maneira e com bastante pressão, porque não é só pelo resultado. Eu vi muita gente falando, o Cruzeiro tem uma gestão aí de SAF e faz a mesma prática. Não é porque você, por exemplo, é uma ideia do próprio Ronaldo, que é o dono da SAF do Cruzeiro, e ele já falou isso em várias entrevistas, que não gosta de mudar o comando técnico, mas tem caso e tem caso. Não é porque você não gosta de mudar que, se você identifica problemas internos, que você tem que ir até o fim com essa questão. E isso é o que pesou, pelo menos é a informação que a gente tem. Vestiário e Pepa, mesmo tendo o D'Alessandro como coordenador técnico, mesmo tendo a
3 semanas, quase um mês, o Paulo Autuori como diretor técnico, a gente sabe que o papel do técnico é que faz a diferença em um vestiário e já não se falava a mesma língua. Claro que tem jogador que estava comprando as ideias do Pepa, mas já havia uma rota diferente, vamos dizer assim, e os resultados já não estavam vindo também, então uma série de fatores que acabou combinando aí com essa saída do Pepa neste momento. Claro que a ideia sempre, quando se tem um técnico, é de um projeto de médio e longo prazo, mas nem sempre isso vai ser possível, e o Cruzeiro mesmo, a própria diretoria, num primeiro momento segurou o Pepa. Quando o Cruzeiro foi eliminado em casa pro Grêmio na Copa do Brasil, ficou 7 jogos sem vencer na Série A do Campeonato Brasileiro, já tinha ficado, né? Esse período, aí foi quebrar ali o jejum contra o São Paulo, sem jogar bem, aí fez aquele jogo contra o Inter que foi beleza, depois contra o Vasco foi outro jogo ruim, mas venceu, aí 2 partidas em casa que foram atuações bem abaixo, aí o Cruzeiro começou a dar uma reagida, mas depois do jogo de domingo, o que se viu internamente, repito, pelas informações que a gente sabe, é que estava difícil de se buscar uma correção nesta rota sem ser com a saída do técnico Pepa. Então, muitos ali estavam insatisfeitos. Eu não gosto de ficar trazendo coisas assim depois, porque aí parece, sabia disso e não falou. Enfim, cada um faz aí o seu trabalho, mas é fato que a comunicação ali, o encaixe entre comissão técnica e todo o elenco, que a gente sabe que isso é importante no futebol, já não estava mais seguindo o mesmo rumo, e por isso o Cruzeiro faz a decisão por essa saída do técnico Pepa. Ô Samuel, boa tarde, querido. E aí acho que a gente pode ampliar um pouco isso, porque e aí vai de muita experiência mesmo nesses bastidores, e quando acontece isso, né, as pessoas vivem perguntando, jogador derruba treinador, né, jogador não. Isso, e principalmente no caso do Pepa, vivido pelo Pepa, uma insatisfação do elenco, ela é levada à diretoria, que também não estava satisfeita com o trabalho do Pepa. Então, assim, você jogar só assim, não, os jogadores, lógico que a gente viu vários jogadores, né, especificamente com algumas reações que eles não tinham normalmente. Uma coisa eu aprendi no futebol, estando nos bastidores do futebol: nada com uma equipe de 40 pessoas fica dentro de 4 paredes. Não existe, não tem como acontecer isso. Então, quando o treinador já não é o preferido da diretoria, de quem comanda, já tá na boca dos jogadores há muito tempo. É por isso que eles têm um comportamento, vamos dizer assim, menos expressivo em cima, né? Uhum. De querer segurar uma situação pro treinador, né? Porque ali já era, eles já sabem que não é mais, que não faz parte, não tem como esconder. Quando um treinador está perdendo ali a relação mesmo com a diretoria e tudo, já vazou, gente, há 1000 anos, já era, não tem como esconder no meio de tanta gente. É óbvio que a gente tem tipos e tipos de jogadores, que retratam ou não retratam, que preferem não falar, que respeitam a questão do cara que os comandou, né? Tem um jogo todo nesse mise-en-scène, na verdade, que é o bastidor, que são os bastidores do futebol. Então, na verdade, o que a gente viu nos últimos jogos, o retrato de jogadores falando e deixando entender, a própria entrevista do Pepa no final, só refletiu o que eles já estavam vendo. Sim. Entendeu? Então, assim, sabe, o próprio Pepa já era sabia. Questão de tempo, né? Era questão ali de momento. Então, não dá pra gente dizer assim, foram os jogadores que derrubaram o Pepa. Não existe, não é essa a conotação, né? Foi a relação, a relação que derrubou o Pepa. Exatamente. É o processo. É o processo. Você acha que tem algum jogador maluco que vai pra campo ou sai do gramado e senta, no treinador? Se ele já não tiver notado que lá atrás não está funcionando, que ele já não tem o apoio da diretoria, ninguém é maluco, gente. Isso é o extracampo, né? Claro. Quando o Pepa chegou,
Eu me lembro que começou o trabalho e até foi bem no início. O início dele foi muito bom. Até lembro que eu gravei para uma rádio de Portugal e muito falei, olha, bom. Os torcedores do Cruzeiro estão encantados com o Pepa, porque o trabalho dele é muito bom. A gente recebia 500 mil elogios ao Pepa aí por dia. Pesolano saiu, o Pepa chegou, o Ronaldo inventou outro que deu certo e tal. E a impressão que passa, e aí nós estamos falando até agora do extracampo, do vestiário e tal. Indo para dentro do campo, a impressão que passa é que o Pepa estava totalmente perdido. Confuso. Completamente perdido. Que ele não sabe nem o que ele estava fazendo mais. Porque esse último jogo contra o Grêmio, eu não sei se alguma coisa foi falada para ele antes, eu não sei se ele já sentiu que estava ali na tábua da beirada, não sei o que estava. Mas as substituições dele durante o jogo foram completamente nada com coisa nenhuma. E nós falamos isso aqui na transmissão, falamos isso ontem. Então a impressão que passa é: o Pepa começou bem, estava indo bem, de repente alguma coisa no meio do caminho ali cortou. E uma frase, eu até destaquei essa frase ontem aqui que ele disse depois do jogo na coletiva. Ele falou: eu aceito ganhar, aceito perder, não tem problema, desde que se entregue os jogadores e tal. Mas isso aí que nós vimos hoje, eu não aceito de forma alguma. Isso é o quê? Então alguma coisa errada tinha ali no extracampo. Agora dentro de campo também o time já não estava rendendo mais nada, né? E eu concordo, o Samuel falou isso outro dia, até já falei isso algumas vezes aqui também. Eu não acho, claro, o Cruzeiro não é um time para brigar por Libertadores, título e tal, mas também não é um time para cair pelas tabelas. Não é um time para mostrar essa bizarrice que foi domingo passado. Agora, para chamar o Lélio pro debate também, Lelão deve se lembrar, assim como Rafa de Mara, Samuel, da entrevista que o Ronaldo deu pro Boleiragem lá no Sport TV, que ele fala algumas coisas sobre o perfil de treinador, que ele não gosta de treinador retranqueiro, ele quer um treinador que faça com que o Cruzeiro proponha mais o jogo. Falou também que não é a favor de demissão de treinador com tanta rapidez, queimar o treinador, mas quando desportivamente, dentro das 4 linhas, você não consegue mais render, mostrar resultado, aí é algo inevitável e assim acaba se cortando um técnico, demitindo o treinador. Na filosofia de trabalho, claro, do Ronaldo Fenômeno, foi o que ele falou lá pro pessoal do Boleiragem. Agora, Lelão, você acha que deveria manter o padrão de treinador, que é o Pepa, ou trazer um treinador que propõe uma forma de jogo diferente, talvez o Cruzeiro jogando mais no contra-ataque para ser mais eficiente, faz um gol, ganha de 1-0, segura a onda? O que você pensa disso aí, Lelão? Olha, Rafa, no contra-ataque, na maioria das vezes ele já tem atuado, né? Porque quando entrega a bola para ele, aparece o grande problema do Cruzeiro na temporada, que é a falta de qualidade. Quando um time entrega a bola pro Cruzeiro, fica ali, igual domingo, levou 3-0 e teve 70% de posse de bola. Quantos chutes foram no alvo? Um chute no alvo. Né? Quantas grandes oportunidades? Uma só, foi aquela com o Palácios. Então, não sei, tem que ver chegar o treinador e contar aí com a sorte também de recuperar o Matheus Pereira para ajudar nessa empreitada final aí, e jogador que não tá, né, conseguindo se explicar, né, como é o caso do Gilberto, por exemplo, tentar um milagre nessa reta final, embora neste momento também, e isso ia acontecer, né? Ele não entrou domingo, mas o Pepa meio que morreu abraçado com o Gilberto. De tanto que ele insistiu com o Gilberto, a torcida foi perdendo a paciência. E também, né? Aquela história onde o Samuel, nas entrevistas coletivas, ele bate muito na tecla. Mexe do mesmo jeito, são as mesmas modificações, tanto que o Pepa um dia até deu uma pelada com o Samuel. Aliás, o Samuel, que não é engenheiro de obra pronta, ele ontem me mandou uma mensagem, não ia falar não, mas não teve jeito, viu, Samuca? Mas ele... Não, você tá tipo, Olé. E daí? Você Nelson tá tipo Rubens? Pessoal, você tá tipo o pessoal da minha rua lá em Araçaí, a notícia corre solta. Mas tem que correr, ué. Candinha Gustavo, Samuel? Mas o tipo isso, viu? Meu Deus. Mas o Samuel ontem, ele já me alertava, né, sobre o que estava ocorrendo e falou justamente sobre essa perda ali, né, de vestiário, e hoje veio a confirmação. Eu só não esperava que fosse hoje, que talvez esperassem domingo, só que não pagaram para ver
Então, isso foi logo depois da participação do Samuel aqui no programa por volta de 6:10 da noite. Mas, de qualquer maneira, vamos aguardar agora. Esse perfil aí tá complicado, viu? Tá complicado. O ideal pra mim, seria a volta do Pesolano, se pudesse, né? Por mais que ele tenha ficado estressado e tudo mais, o Pesolano aí, ele ia dar um jeito. E agora, lembrando que o Cruzeiro tem jogadores muito melhores do que aqueles do ano passado, só pra lembrar. Pesolano tá na empresa ainda, né? Tá, ué. Tá na empresa. É mesmo, tá no grupo, né? Tá no grupo. É só trazer. É só um remanejamento. Muda de cargo. Muda de cargo, não. O cargo é o mesmo, muda de. Só o time, igual ele fez. Filial, né? Só mudou de filial. Sai da matriz, né? Vai pra filial e pode voltar pra matriz, né? Ou a matriz é lá, não sei. Não, a matriz é aqui, não tem como comparar o tamanho do Cruzeiro com o Valladolid. Porque lá foi o primeiro, né? O Paulo André fica lá, né? Sei lá. Entendi. Se olharmos, né, por esse prisma, né? Comprou primeiro lá, né? Comprou primeiro lá. Mas a filial é lá, né? Claro. Isso aí tem que ficar, inclusive, bem claro pra todo mundo. Com certeza, né? O Ronaldo podia falar isso amanhã quando ele chegar também. Mesmo, tá vindo pra Belo Horizonte. Vai falar com quem? Com o Sport TV? Com a ESPN? Deve ser, viu, Lélio? Porque com a gente... Porque com a imprensa mineira, para a imprensa mineira, o Ronaldo está cagando e andando. A verdade é essa. Quantas entrevistas que ele deu aqui pra nós? Nada. Nenhuma. Então desculpa aí. Não, ia mas falar a gente, não, mas não teve jeito, né? A gente foi lá, você se lembra, eu fui lá e cobrei isso, né? Nós cobramos lá, no né, dia Rafa? Lá na Toca, né? No dia na Toca, aí eles falaram que ia fazer isso uma vez por ano, lembra? E que provavelmente poderia que faça uma coletiva, né, Odmar? Não é que nós cobramos, Samuel? E aí eles falam, tô mentindo, Samuel e Rafa. Aí eles falaram assim, quem sabe? Vamos fazer uma coisa, vamos prometer. Ele vai dar uma coletiva no dia da inauguração da assessoria de imprensa nova. Tô mentindo? Não, foi falado isso mesmo. Meu Deus. Como cada coletivo uma vez por ano também. Mas foi o que eles falaram, não foi, Samuel? Falou que ele não ia falar mais tanto assim frequentemente, aquelas lives também ele não ia ter, e que sempre ia ficar a cargo de outros gestores da SAF. Brincadeira, agora temos informações, não é? Pois é, então, Rafa, já pensando nesse nome para poder assumir o comando técnico do Cruzeiro que entrou em contato com o técnico do Cuiabá, o Antônio Oliveira, e recebeu a negativa do treinador do Cuiabá. O Cruzeiro segue buscando o nome que ganhou força nas últimas horas foi do Alex, né? Um trabalho que a gente fez de apuração, eu, a Di, a Paula Coura também, tá inclusive no nosso portal O Tempo Esportes. O nome do craque Alex, ele que brilhou com a camisa do Cruzeiro, começa a ganhar força, né, Di? É isso, na verdade, agora há pouco, olha, eu tô parecendo aquele povo de política que fica lá assim com as fontes todas de tudo que tá acontecendo lá no celular. Eu recebi a seguinte informação do Cruzeiro: o foco agora é o jogo e não o possível treinador. Apoio para Seabra, nossa, ali querido, e o Vinícius. Na verdade, Seabra, que é auxiliar, é auxiliar técnico, Fernando Seabra, e o Vinícius é auxiliar. Isso, o Fernando é do Sub-20, né? O treinador do Sub-20. Exatamente. É o Vinícius. E aí, obviamente, eu perguntei da questão do treinador, me confirmaram que o Ronaldo estará aqui amanhã. E que, então, esse momento é aí de buscar o treinador. Dentro do perfil, e aí o Rafa falava do perfil traçado, né, de um cara ofensivo e aquela história toda. Então, diante da negativa do treinador do Cuiabá, acho que o perfil ficou muito definido qual é, né? É um cara novo que chegue realmente para, né, iniciar um trabalho. O grupo, como o Lélio mesmo disse, já tem jogadores muito melhores do que, né, na primeira fase até do Pepa, e que, né, possa realmente levar o Cruzeiro bem nesse restante de campeonato. E onde que entra o Alex nisso? É o perfil, é o nome da vez. Não me confirmaram nada, não houve esse eu fui procurado ou não fui procurado e tal, mas fontes ligadas
né, a empresários, ao pessoal que está fazendo, obviamente, essa busca aí por treinadores. O nome é o do Alex, inclusive o Nonato até já postou nas redes sociais dele, né, uma pesquisa, vocês gostariam que fosse o Alex e tudo mais. E o Alex, vale lembrar, ele teve aqui, né, em junho, fez aquele trabalho de observação. Tipo um estagiário no Cruzeiro, né? Ele disse a observação a mesma que ele fez junto ao Abel no Palmeiras, né? E ele teve aqui, ele tem uma relação, né, praticamente de irmão com o Ronaldo, com o Paulo André, enfim, com todo mundo que é da SAF. E então poderia ser esse nome. O que ele pode estar discutindo nesse momento? Isso tudo aí que o Lélio e que o Samuel também falou, né? A condição, a forma, como é que vai ser esse apoio, eu vou ter jogador, eu não vou ter, qual que é a situação. Agora, já vou trazer a reação do chat com a informação, tá? 99%. Alex, não. O Alex é o seguinte. Eu acho uma aposta muito arriscada, tá? Aproveitando para dar minha opinião sobre o tema. Acho muito arriscado. É exatamente o que eu iria dizer. Se for o Alex até hoje, ele não foi técnico efetivo. Ele foi técnico do Avaí, passou lá no São Paulo e tal. Mas ele não foi técnico ainda, testado e tal, para assumir esse momento turbulento que o Cruzeiro tá passando. Eu acho que pro próprio Alex, isso é uma coisa que eu falei quando o Rogério Ceni assumiu São Paulo, Renato Gaúcho no Grêmio, no Flamengo, né? O cara que é ídolo do clube, ele pode jogar uma coisa que eu vi gente no São Paulo chamando o Rogério Ceni de tudo quanto é nome. Sabe, o Renato Gaúcho deu os títulos que deu pra Flamengo, pra Grêmio e tal, de repente o cara vira o Zé Mané do clube. Falcão no Inter. Olha o risco. Por aí vai. Então são caras históricos para os clubes que, não sei, não só por esse motivo, eu acho que efetivamente se o Alex hoje já fosse um treinador, já passou aqui, ali, já treinou, já rodou, já fez, beleza, mas o Alex hoje eu acho uma aposta arriscadíssima e sinceramente não sei se seria uma boa não. Só pra lembrar, mim nem tem que entrar na lista não. Cruzeiro tira agora é certeiro, sabe, de gente que tem que chegar e ter o aval inclusive do grupo ali, por mais que eu respeite a história do Alex, né, como o talento azul e tal, agora não, fica para uma próxima oportunidade, agora tem que vir experiência, né, e principalmente experiência com o momento delicado que o Cruzeiro vive. A aposta agora não dá mesmo. Gente, e o chat segue bombando aqui, antes de voltar contigo, viu, Rafa? Bruno Marques, Alex não, pessoal falando, Alex ainda não tá preparado, tinha que ser um técnico para iniciar a temporada, mensagem do Diogo Amâncio. Também aqui o André Rodrigues, não é momento para aposta. Enfim, a gente segue aguardando, é uma apuração. Não tem nada tá confirmado, nada, né? Nem Nós confirmado, estamos só... que é um dos nomes, como o Rogério Ceni também é um dos nomes, né? Aquele que o senhor entrevistou, viu, Seabra? Também era um dos nomes. Era um dos nomes da lista, o Seabra inclusive conversou com ele. Eu não vou render muito não pra... Todas as piadas que eu fiz no almoço, eu não vou fazer aqui sobre o Joaquim, não. Joaquim tá? José Correia Rolão Preto. É o nome do treinador português. E ele realmente é um treinador com muitas passagens. Treinou na França, futebol árabe, tem uma história muito longa lá em Portugal, né? Treinou vários clubes e tal. Mas eu conversei com ele, liguei pra ele e ele até se assustou, falou, não sei de onde saiu essa notícia, não tenho nada a ver com isso, inclusive mudou, não é mais treinador, hoje ele mexe com gestão de profissional, né? Gestão, diretor técnico, clubes, basicamente. Boa, são 5h32, Rafa Nobre, pra gente fechar esse primeiro tempo de Cruzeiro aqui em O Tempo Esportes, diga lá. Falamos de contato, a gente também entrou em contato com o Pepa pra tentar ouvir o lado da história do ex-treinador, agora ex-treinador do Cruzeiro. O Pepa, ele disse que amanhã, Xará, vai se pronunciar pelo seu Instagram, então confirmou isso pra gente, que vai ter vai comentar essa saída do Cruzeiro amanhã pelo Instagram, na sua rede social. Agradeceu o contato, mas enfim, disse que nesse momento não vai se pronunciar. Samuca, sobre a questão de perfil, você acha que deveria manter algo do padrão aí do Pepa? Você acha que deveria mudar? Se tiver alguma informação também, pode mandar aqui. São 5h33 e a gente tá no Tempo Esportes falando sobre a queda do Pepa e quem poderá ser o novo treinador do Cruzeiro. Diga lá, Samuel. Então, Rafa, eu acho que não vai ser estrangeiro e não sei
o que a diretoria está pensando para este momento, mas o principal fator do novo comandante, ele vai precisar ser um ótimo gestor de elenco. Tem que conversar com essa turma inteira, tem que trazer todo mundo pro mesmo lado para tirar o Cruzeiro dessa situação. O momento é muito ruim, a gente sabe que o Campeonato Brasileiro ele não perdoa mais erros, ainda mais que agora restam 17 partidas pro Cruzeiro. Então, acho que o Lélio, quando ele fala aí de ser um nome de maior vivência, experiente, eu penso também por esse lado. E conhecendo que a gestão do Cruzeiro vem trabalhando até agora com essa turma do Ronaldo, eu não acredito, tanto que eu não falei de nome nenhum ainda, porque para eu falar de nome vai ter que ser aquele nome que você sabe que ele tá, porque eu não tenho dúvida nenhuma que o Cruzeiro não iria tomar essa decisão se não tivesse com uma situação muito bem engatilhada. Eu acho pouco provável deles terem comunicado o Pepa pela manhã e sair aí no mercado atrás de nomes. Eu acho que o que eles forem fazer, isso já está mais do que acertado, é questão aí de detalhes para confirmar tudo. Então, pelo menos é o que eu penso, e acompanhando aí ao longo deste 1 ano e 8, 9 meses de gestão. Sim. Aqui, chegou recentemente o Paulo Autuori, até mês passado ele era técnico do Nacional de Medellín. Isso aí foi especulado até uma possível entrada do diretor técnico para ser o treinador do Cruzeiro, pelo menos nesse próximo jogo contra o Bragantino, porque eu também tenho a mesma opinião. Se o Cruzeiro demitiu, é porque já tinha alguém aí na manga e já tá conversando desde domingo à noite, talvez. Pois é, sobre isso do Autuori, Lélio, ele veio para esse cargo realmente de diretor técnico. Eu acho que se fosse a ideia, teria que convencê-lo, porque num primeiro momento, quando ele veio lá, o Paulo já deixou o Atlético Nacional. Tudo bem que até pouco tempo ele era técnico, né? Mas ele veio com uma ideia de não ir para campo, então teria que ter aí um convencimento, mas enfim, ele tá lá, né? Tem 3, 4 semanas já que ele tá vivenciando tudo, né? Se tiver que fazer alguma coisa aí, ele vai saber mais do que qualquer outro o que o momento do Cruzeiro precisa, né? É só sobre essa questão, Samuel e Lélio, eu perguntei sobre a possibilidade do Paulo Autuori e aí me disseram que a princípio não seria isso. Ele veio mesmo para ser o diretor. Eu também pensei nessa possibilidade, mas a princípio não. Só se acontecer alguma coisa que mudar os planos, mas não é nesse momento isso. Bom, acho que a gente chegou aqui, né, a um senso comum entre nós aqui do programa que não é hora de apostas, né? Não é hora de apostas, então vamos aguardar para saber aí qual será o nome do novo treinador do Cruzeiro para substituir o Pepa. Chegou ao fim na manhã desta terça-feira o comando do Português no Cruzeiro. Pepa não é mais técnico da Raposa. Rafa, você volta no quarto bloco com mais informações do Cruzeiro? Volto com mais informações, inclusive desse treino da tarde. Beleza. Samuca, amanhã a gente bate papo de novo aqui em O Tempo Esportes, tranquilo? Tranquilo, valeu demais, tamo junto. E não deixa o Lélio falar que você parece o Milhouse dos Simpsons, não, que é paia, tá? Paia. Olha isso, não, paia. Você é paia. Eu adorei isso aí, eu adorei essa comparação, eu amei, tudo bem. Tudo bem. O WhatsApp do Lélio certamente tem alguma mensagem carinhosa do Samuca pra ele, pode ter certeza disso. Não, se apelar é que dá problema, aí que pega. É o pior. Se apelar, pega, melhor não. Se apelar, não apela com apelido, não. Valeu demais, Samuel Venâncio.